Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui no canal A Vida é Freud, tá? E se as coisas estão difíceis, vem pra cá, tá? A nossa convidada de hoje, né? Ela é multifuncional, né? Ela começou na área da saúde, educação. Ela é psicanalista. E hoje vai falar de um assunto assim bem interessante tanto para quem trabalha como psicanalista na área, como para pessoas que necessitam de um atendimento que não é nada fácil, né? Estamos falando de crianças, né? Como a psicanálise trabalha com crianças, né? Se nós estamos falando de livre associação, onde o paciente ele traz os seus conteúdos através da fala, que é o princípio do processo terapêutico. Como que uma criança, ela até vai trazer essa livre associação, mas é um pouco mais complicado para que você possa interpretar isso, trabalhar esses conteúdos. Então, nós convidamos aqui a nossa querida Lívia Silveira Miranda, né? Que ela falou que pode ser chamada de doutora Miranda, Lívia Miranda, brincadeiras à parte, né, Lívia? Então, fala um pouco de você, como começou como foi essa mudança, já trabalhando com saúde, né, desde então, né? Conta um pouco da sua carreira. Seja bem-vinda ao canal, Lívia. Muito obrigada, Ricardo. O cuidar faz parte, né? Sim. Então, comecei com cuidar com menores de rua, muitos anos atrás. Então, a minha vida foi cuidar. Aí fui para saúde. E da saúde, eu tinha um grande sonho, que era estudar história, né? Abrir o leque de conhecimentos, né? Que, na minha opinião, qualquer pessoa precisava, em qualquer área que ele é formado, ele teria que estudar história, né? Que abre os seus horizontes, né? Sim, saber de onde viemos. Isso, é a busca. Por que estamos. Então, você vê que não tem nada separado da psicanálise e da vida. Perfeitamente. Né? Porque aí na história, quando você procura de onde vim, por que estou aqui, quem veio antes de mim, né? Quais foram os meus ancestrais, está ligado à psicanálise. Sim. E aí eu tive um professor que falava sobre a história da África. Eu tive 6 meses, um tempo bom, e eu me apaixonei pela história da África. E aí eu fui me especializar em história da África. Nossa. Né? E assim, foi uma paixão assim, porque faz parte dos nossos ancestrais, da nossa língua, né? Do nosso jeito de ser. Nós temos mais herança africana do que europeia, claro. Né? Em grande quantidade. E então, eu estudando, tal, um dia um professor, amigo meu, falou, eu vou fazer a psicanálise. Eu falei, nossa, eu tinha muita vontade. Ele falou, vamos, eu conheço um lugar em Santo André, que era o Terra Saúde. Tá. E fomos, vamos, eu fui com ele. Cheguei lá, fiz a matrícula e falei, se eu gostar eu fico, né? Parece um pouco assustador no começo, né? Quando fala psicanálise, as pessoas, a gente acaba colocando o peso, né, de será que eu posso fazer isso? É uma pergunta muito recorrente, né? Para quem vai estudar. Né? E dei de cara que o primeiro módulo era Freud. Né? Sem base nenhuma teórica, né? Sim. Era Freud. E aí, engraçado que ele não ficou no curso e eu fiquei. Olha só. Né? E aí me apaixonei, né? Descobri que Freud é Freud, né? E a vida é Freud, né? A vida é Freud. E aí depois veio Jung, que também assim teve muito a ver com a minha viagem para a África, né, com os nossos ancestrais, com tudo da vida. E aí, mas depois veio Melanie Klein, veio Winnicott, e eu falei, é aqui que eu fico. Se encontrou? Naquele momento você se encontrou, porque eu estou entendendo que você vinha já de uma carreira de sucesso dentro da sua área de atuação, você trazia esse cuidar, mas talvez faltava alguma coisa assim, como eu posso fazer isso agora nessa fase da minha vida? Porque até então você cuidava em hospitais, né, do menores de rua que você falou, e era um tipo, agora é um outro tipo de cuidar. Porque agora eu estou respaldada, eu tenho uma base perfeitamente. Né?
para poder fazer esse trabalho com mais consciência, Certo. com mais não que não fosse com responsabilidade, mas com respaldo mesmo. A gente né? se coloca muito peso, né? A gente acha Sim. que é necessário ter essa base para que a gente se sinta seguro também em fazer, né? Porque nós vamos lidar, Ricardo, com a dor do outro, a falta do outro, né? A angústia. Isso não é fácil. Não, né? não é. Porque se a gente não tiver um preparo, você não suporta a dor do outro. Né? E aí você não contribui, não ilumina, né? Não deixamos de ser lanternas. Né? É verdade. E me fala assim, no caso dessa sua viagem, o que teve a ver essa viagem da África, que eu lembro que você comentou em alguns momentos, lá no Terra, sobre algumas fotos que a gente viu, que você sempre colocou, aquela coisa do simbolismo, né, da arte, do que a África traz, que muitas pessoas desconhecem. E isso, aí você falou, pô, Jung, né, traz muito sobre isso os no símbolos, inconsciente tal. coletivo. Isso, fala, como que isso tocou, aí você voltou falando, vou fazer a matrícula direto agora. Porque a África é um país, a África, né, um continente de 54 países, eu fui para o Malawi, um país bem pequenininho e pobre, né, mas é cheio de simbolismo. Tá. Há uma vivência simbólica. Todos nós temos, né? A nossa vida é simbólica. Mas lá é uma coisa latente. Tudo é símbolo, né? É porque a percepção de vida deles, a cultura, é muito rica. Porque lá ele valoriza o ser e não o ter. Tá. Então, você chega numa aldeia, é uma grande família. Ali todo mundo é responsável por todos. Lá criança é criança. Adolescente é adolescente, que já está num rito de passagem. E quem é adulto, assume que ele é o adulto. Né? Ninguém transfere a sua responsabilidade para o outro. Né? E eu fui nas aldeias, tive com muitos jovens, com criança, com mulheres que faziam trabalhos, né, em comunidades. Né? A pobreza é grande nesse país, porque o povo trabalha muito, um povo muito alegre, que gosta de dança, de música, né? É uma vida latente, sabe? Assim. Só que, por exemplo, no Malawi, a terra é arenosa, e eles vivem do cultivo de milho, né? É a base alimentar deles, da economia. Tem os grandes fazendeiros, né, que são ingleses, que plantam chá, mas a população em geral é o milho que sustenta. Acabou, se foi uma época de bastante chuva e foi uma colheita boa, bom, ótimo. Mas quando acaba a chuva e vem a seca, se acabou a alimentação, aí a fome chega. Nossa. São coisas que precisavam, né, ou precisam ser revistas pela estrutura política do mundo, vou dizer assim. Estou nem falando da... É porque lá não tem políticas públicas, não tem, né? Não tem. Não. Eu deparei com um país de Brasil há 60 anos atrás. Sabe? É isso mesmo. Você se identifica muito com a cultura deles, mas num atraso de mais ou menos uns 60 anos. Na verdade, a busca por esse equilíbrio que seria o ideal, né? Sem extirpar essa cultura deles e acabar com tudo, porém subir um pouco ao outro lado da balança, né? Porque a gente vê que pessoas... Tá legal, é cultura, é bonito, mas a fome não quer saber. A fome não quer saber. Não quer saber. E mudar também, Ricardo, essa visão de que a África precisa ser colonizada, sabe? Ela precisa ser igual à Europa. Ela não precisa, ela tem vida própria. O que ela precisa? De respeito. Política pública, né? Por conta das grandes invasões, do colonialismo que destruiu o continente. Né? E acha que o africano precisa de esmola. O africano precisa de visibilidade, de respeito. Né? É isso que ele precisa. E você falou uma coisa importantíssima agora sobre as fases, né? Criança, adolescente, adulto é adulto. Então, como você começou a atender, a gente conversava até um tempo atrás, nós atendemos, inclusive, né, uma mãe, você atendia a mãe e eu o filho
na época lá, acho que há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos, mais ou menos. E ela já era uma senhora, né? E aí, de repente, não sei se de repente, né? Talvez o de repente para nós e o já programado por você, você pega aí um meio, né? Uma veia, uma ideia de que muitas crianças, você passou a atender muitas crianças. Muitas crianças. Aí é mais ou menos como se você voltasse lá, quando você começa nos menores de rua. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é a experiência com criança dentro do setting analítico. Algumas experiências, você pode contar qual você quiser, porque eu imagino... Eu atendi uma criança até hoje, um menino de 8 anos. Foi riquíssimo para mim, porque eu também... O meu primeiro paciente tinha 59 anos, quando eu fazia estágio. Depois ficou na média ali de adulto. Aí apareceu uma criança em 2018. E foi a minha única experiência com criança. Ok, trabalhei, funcionou. Depois a vida não me trouxe mais criança. Já para você, né? Então, por favor. É isso, é a vida que traz. É a vida né? que traz. Somos energia, né? Estamos conectados. Uhum. Né? E não tem onde você fugir daquilo que te torna você mesmo. Né? O seu encontro de você com você. Eu comecei atendendo adultos, né? Lembro da dona Gidalva, um grande beijo, né? Era ela e o filho. Teve várias outras, teve uma outra moça que você conhece, tá, né? Que eu atendi e vários adultos, foram muitos adultos. O começo só foi adulto. Um dia até a Miriam me perguntou se eu atenderia criança. E eu falei com ela, ainda não estou segura. Perfeitamente. Tá. Passou. Aí vieram os adolescentes que vieram surgindo. A idade foi decrescendo. Entendi. Sabe? Você começou de trás para frente. De trás para frente. Normalmente o professor começa com o ensino lá dos pequenos, jardim, daqui a pouco ele é professor universitário, então, pós-graduação, você foi ao contrário. Eu queria correr daquilo que me levou para o cuidar, mas a vida me voltou para isso. Certo. E aí comecei com os adolescentes. Dos adolescentes foi uma experiência, não que com os adultos não fosse rica, foi riquíssima, mas com os adolescentes foi uma coisa muito especial na minha vida. Né? Atendi uma moça de 17 anos. Posso contar um pouquinho dela? Pode. O canal aqui, você é a convidada. E aí ela me contava uma história de que a ansiedade dela, a depressão, a angústia, o medo vinha de um dia que ela viu um coleguinha tendo um desmaio na escola. E ela ficou assustada. E ela contava, mas eu sabia que ali tinha muito mais. Não era aquilo. Mas não tinha como ela... Sabe? Ela não falava. Porque a linguagem, ela se manifesta de várias maneiras, né? A expressão dela. E quando ela contava aquilo, eu não conseguia ver o peso tão grande daquela situação. E aí passou, e eu fui, né? E a gente foi conversando, e foi os encontros. Qual foi um dia, eu acho que aí vem Jung. Eu falei para ela, você vai me fazer uma colcha de retalhos. Cada quadradinho que você fizer, você fica quieta num canto e tenta buscar na tua infância, qual a sua primeira lembrança, o que você tem, não precisa ser, não tem isso de ser boa ou não muito boa, lembrança é lembrança. E cada quadradinho que você fizer, você vai me pintar esse quadradinho com a cor que aquela lembrança te intuir, que você gostar. Tá. E vai grudando esses quadradinhos. Passou. Na semana ela veio, ela falou, não deu para fazer. Tudo bem, no seu tempo. Aí quando foi um dia, ela chegou com o papel. Ela fez. E aí eu dei uma olhada no papel, falei, e você lembra, né, esses quadradinhos? O que isso que sensação que isso te trouxe quando você lembrou? E aí, aqui eu andando de bicicleta, foi um dia feliz, estava pintado de amarelinho, no outro de laranja, no outro de vermelho, foi contando a infância dela, né? Nossa, foi legal fazer essa viagem e tal. Aí chegou num quadradinho preto. Já tô até imaginando o quadradinho preto. Riscado.
Ele não estava colorido igual aos outros. Ah. E aí ela passou por ele. E eu fiquei quieta. E ela continuou explicando tudo. Aí eu olhei para aquela, mas faltou esse. Aí ela abaixou a cabeça e disse, o meu tio abusou de mim. Uhum. E eu tenho muita raiva. Tá claro ali, né? Nenhum minuto naqueles quadradinhos, Ricardo, tinha alguma coisa com aquele coleguinha que desmaiou. Nenhum minuto ela falou dele. Nunca mais ela tocou no assunto dele, né? E aí ela foi contar toda a situação, aí ela se abriu, aí ela falou, conversamos 1, 2, 3 sessões sobre isso, né? Ela conseguiu conversar com a mãe sobre isso, porque a mãe não acreditou na época. É um problema. Né? Porque a mãe não deu ouvido. Então, assim, ela era uma adolescente que não era vista. Ela não tinha visibilidade, porque ela passava por mentirosa para a mãe, né? E aí, quando teve a conversa, a mãe falou, na época, que ela achou que não tocando mais no assunto, ela iria esquecer. E aquilo ia passar. E a gente sabe que não passa. Não. Só recalca, mas quando vem à tona, obviamente que então, causa para ela, e ela usava, né, provavelmente como um subterfúgio ou um mecanismo de defesa, o desmaio da criança, né? Lá da escola. Porque quando a mãe não acredita, ela barra ela, né? Aí ela castra quem poderia me ajudar... Me abandona. Exatamente. E aí tem uma coisa sobre Freud que ele diz o seguinte, né? O ódio não é o inverso do amor, né? É você não ser percebido. É a indiferença que cria um adolescente, um delinquente. É a indiferença, né, que faz isso. Quando você não é visto, você não é percebido, você não é valorizado. E aí a coisa foi, né? Foi assim, foi a primeira experiência riquíssima com adolescente que eu tive, sabe? Então foi assim, apaixonante. Aí começou a descer, no bom sentido, o nível, não. Isso. Falou, então ela já pegou ali no 17, vamos baixar a régua. Mas não foi nem. não foi premeditado, né? Não, e aí vieram outros adolescentes e depois apareceu uma criança que a mãe me pediu, já me conhecia a mãe, o pai 8 anos. Essa criança, o pai tinha morrido e estava difícil, ela, filha única, ela aceitar a morte do pai. 8 anos. 8 anos. E aí eu falei, putz. O que eu vou fazer com esse pequeno ser aqui na minha frente? Aí lembrei, né, de Melanie Klein, quando disse, né, que a criança, ela é um ser simbólico, né? Todos somos, mas a criança, ela precisa de uma simbologia maior, né? E o que é que você faz quando uma criança chega na tua sala, no teu local de trabalho? A gente precisa acolher, né? Sentar, se possível, na mesma altura que ela, olhar no olho, né? Deixar ela perceber que ela está sendo vista, né? Que ela é um ser, que ela pode construir a sua história. Sim. E aí foi isso que eu fiz com ela, né? Começamos assim, e conversando, mas nem toda criança fala muito. Então ela precisa de quê? A gente precisa, o psicanalista, de outras ferramentas. Perfeitamente. E aí entra o brincar. O brincar, a arte-terapia é algo assim... O lúdico. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o meu. 2018 era um ano de Copa do Mundo. E ele era aficionado por futebol. E eu também sou. Eu adoro futebol. E quando ele chegou, ele veio trocadinho de jogador, que os pais o levaram... ele tinha acabado de ir do treino de futebol. Foi aonde eu... Opa! Né, a gente precisa ter essa leitura ao pessoal que se interessa por psicanálise ou fala, pô, como que consegue tirar isso? É uma leitura que a gente faz daquilo que nos chega.
né? Então, conforme ele chegou, eu falei, é aqui. Exatamente como você falou. Sentei, acho que tinha álbum, e eu entrei no mundo dele, né? Com os meus freios, obviamente, mas eu entrei, começamos a ver a figurinha, né? De futebol, começamos a falar, e eu extraí muita coisa do que estava acontecendo através dos desenhos de campo de futebol que ele fazia. Que é o mundo dele, né? O mundo Você dele. entrou no mundo dele. Exatamente. É isso, né? Que a gente tem que fazer. Ele permitiu que eu entrasse no Isso. mundo dele, porque se eu... Imagina só, um cara, né? Uma criança olha para um cara barbado, aí eu cruzo as pernas, vamos lá, falo sobre você. É ruim, Não vai funcionar, não pessoal. vai, Então, não vai falar. Um dos motivos que a gente está trazendo hoje aqui, inclusive, né? O nosso bate-papo com a Lívia é essa ideia que a análise não é possível fazer com criança. É sim, tá? É possível, inclusive sim, dentro da psicanálise, porque obviamente que os psicólogos trabalham também de forma extremamente lúdica, inteligente, mas a psicanálise também trabalha com a criança, né? É possível sim. E aí vem algo que eu queria que também você falasse, que foi a minha percepção da experiência que eu tive, e eu tenho quase certeza que a maior parte das experiências nós chegamos que o problema não é a criança, né? Então eu queria que você, obviamente, né, a gente preserva tudo aqui, não é a criança. Sim. A criança, ela nasce, obviamente que desde do momento de concepção, o período de gestação, ela absorve todas as emoções que a mãe passa ali, que o ambiente, ela absorve tudo, né? Tudo. Aí quando ela nasce, aí o meio ambiente ao qual ela está inserida também vai influenciar, ponto. Nós todos estamos na mesma página com relação a isso. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem, pelo menos para mim, é que quando você chama os pais para dar uma devolutiva, muitas vezes o pai não aceita, os pais não aceitam, tiram a negação, a responsabilidade da responsabilidade, dele, isso. Ou às vezes colocam em terapia só para falar, eu tô fazendo a minha parte. Isso. Tá lá na terapia, né? Para aliviar. Para aliviar, né? Então, como que você, nessa sua jornada com criança, tá? Olha, trabalhando isso? Isso. Então, Freud disse que trabalhar com criança é profilático. Boa. Né? Porque se você deixa uma criança ferida, crescer ferida, criar uma incisão narcísica, ela será um adulto com uma criança interior ferida. E obviamente vai ferir muita gente. E gente ferida fere pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Né? Mas nessa simbologia que Melanie Klein traz, né, que você precisa perceber, né, assim como o Winnicott também fala da experiência do ser, no dia a dia você vai percebendo a necessidade de você conectar com essa criança. Eu tive a vantagem, foi uma menina, tem o mesmo nome que eu. Olha. Né? Então a gente já criou-se uma coisa, ela ficou impressionada de ver uma pessoa com o mesmo nome. Olha, já adulta. Muito legal, né? E aí ela não conseguia falar muito. Ela já tinha tentado uma experiência com uma psicóloga e a psicóloga falou que ela não falava, né? Aí eu falei com ela, então, vamos... E se a gente começar a desenhar? Você gosta de desenhar? Gosto. Aí ela começou a desenhar. E no meio do desenho, a gente ia conversando, né? E aí ela perguntou, né? Que achou engraçado eu ter o mesmo nome, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E a conversa foi virando, ela é muito adulta, sabe? Uma criança muito especial, que ela foi levando pra vida, né? E aí ela me fez um desenho. E aí quando eu bati o olho naquele desenho, eu falei, ui. Era uma grade, né? Eu não sabia se era uma janela ou um portão, mas tinha uma criança por detrás. Uhum. E de frente, uma mulher e uma outra criança de mão dada numa rua.
não tinha uma casa, era uma grade, né? E aí eu fiquei olhando, eu falei, nossa, essa criança que tá aqui, ela tá olhando o que por essa janela? Ela falou, não é uma janela, é um portão. Eu falei, é um portão? E ela tá do lado de dentro ou do lado de fora desse portão? Ela falou, do lado de dentro. E essa mulher e essa outra criança de mão dada, tá do lado de fora. Aí ela falou comigo, desde que meu pai morreu, a minha avó só passeia com fulana, com a outra neta que morava na casa dela. E as duas saem para passear e nunca me levam. Olha só, como que ela ia falar isso se não fosse através do desenho. Ou da empatia e do alinhamento feito com você, de você poder passar isso para ela, porque ela não vai falar isso para a mãe. Não ia. Tanto que a mãe não tinha ideia disso, né? E isso quando você fala que a gente precisa ter uma conexão com os pais. Perfeito. Tem que ter, né? Porque é um trabalho em conjunto. A gente trabalha de mão dada, exato. Sabe? Para resgatar aquela criança ferida, né? E aí conversamos bastante sobre isso. Aí ela se abriu, aí ela falou da angústia, da tristeza, né? Mas não falava do pai. Né? E eu sabia que a única vez que ela falou quando meu pai morreu, minha avó só faz isso. E aí começamos a conversar sobre... Aí quando ela tocou, quando meu pai morreu, eu falei, minha deixa, né? E aí perguntei como foi, como que ela estava se sentindo, como que era, porque eles eram bem unidos, né? E aí ela me perguntou, você tem pai? Eu falei, não. E nem mãe. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos, né? Eu falei, meu pai virou uma estrelinha, igual o seu. Ela falou, então a gente só não tem o... Fica tranquila, olha só. A gente não tem o mesmo nome. A gente tem uma história de estrelinhas. Nossa senhora, eu tô arrepiado. E aí a conversa fluiu, vieram outros desenhos, né? Um mês depois aí ela fazia só desenhos escuros, né? Pinturas escuras, aí a gente trabalhava com massinha, né? Aí um dia ela chegou muito angustiada, sabe? Que eu percebi que ela estava mal. Aí eu peguei a argila e falei com ela, vamos modelar a argila? Ela falou, mas é mais dura do que a massinha. Eu falei, mas então, vamos colocar a nossa energia nessa argila. Tudo que tiver te incomodando, você vai trabalhar nessa argila. Aí ela foi massageou essa argila, sabe? E massageou. E a expectativa nossa do que vai sair ali, né, Lívia? Nos desenhos, na argila, nossa senhora. E aí massageou essa argila, sabe, toda. E aí ela falou, eu posso fazer uns pratinhos de doce? Eu falei, claro. O trabalho é seu, né? Você que tá trabalhando com a argila. Aí ela falou, nossa, eu cansei. Eu falei, imagino. Porque ela trabalhou muito, né? Aí fez os pratinhos de doce, fez as coisas. No outra semana, ela me fez um desenho de um jardim colorido. Flores vermelhas, amarelas, laranjas, azuis, né? Aí desenhou a mãe dela com ela de mão dada. A madrinha, as avós, sabe? Houve uma transformação. Sem dúvida. Sabe? Na vida dela, então. Além uma mistura de sentimentos do luto, ainda talvez não soube trabalhar, e ninguém que é anormal pedir que uma criança trabalhe. Sim. Mas ela vai fazer do jeito dela. No tempo dela. No tempo dela, porque o ser humano ele tem o cérebro, né? Nós temos
a capacidade de criar as nossas próprias defesas do jeito que der. Sim. Meu limite é esse, o outro luto é outro. é de cada um. De cada é um. muito pessoal, né? Vivenciar aquilo. Ela fez do jeito dela, não tocava muito. Quando você fala que você também, então ela pensa, poxa, não é só... Se ela que tá aqui também não tem pai, eu também não tenho... E ela fez da forma dela. E ela cresceu, e ela ficou adulta, né? Então eu também posso. Eu também posso, né? Exatamente. Nossa, foi sensacional, né? Um relato, assim, emocionante mesmo. Foi uma experiência fantástica. Fantástica. E agora, uma outra questão que você falou, eu citei os pais, a gente sabe o quanto que os pais podem ajudar e quanto eles podem atrapalhar num processo terapêutico com criança. Agora, a criança dos dias atuais não é a mesma criança do seu tempo, do meu tempo, do tempo dele. As crianças estão vindo chipadas demais com relação o carro. É igual um carro que antes vinha lá com o básico, hoje você tem um carro completo. As crianças já vêm completas de fábrica. Vamos dizer assim. E isso é difícil. O carro não tinha nem cinto, né? O carro não tinha cinto de segurança, exatamente. Não tinha cadeirinha, não tinha nada. Né? E a gente sobreviveu a tantas coisas, obviamente que era o nosso Viajava momento. de São Paulo a Belo Horizonte com... eu tenho 4 filhos. Tá. Todos lá atrás, sem nada. Chevette, olha lá. E vamos que vamos, né? Meu pai teve caravana, a gente viajava Isso, andei também de caravana. Lá no Chiqueirinho, eu adorava ir naquele lugar, deitado lá. Assim, ó. Exatamente, né? E aí hoje essa criança que tá vindo chipada, completa, assim. Hoje eu recebi, né? Agora eu tenho um outro analisando de 7 anos. Ai. Chipado, no último. Inteligentíssimo. Sabe? São. Muito, muito inteligente. Ele tem, assim, um vocabulário que me deixa estarrecida. Você vai ter que atender com dicionário. Se você pensa que ele já não falou umas coisas e quando ele saiu eu corri lá e fui descobrir o que era aquilo. O que é isso que ele tá falando, essas moda nova aí, né? Então, ele é muito inteligente, inteligentíssimo. Mas ele prefere viver no mundo simbólico da fantasia. Tá. Uma fuga, né? Uma fuga. Pais separados. Uhum. Ele fica semana com a mãe, fim de semana na casa da avó com o pai. Né? Então, assim, a boa família, entendeu? Pessoas bem estruturadas, né? Os pais, os avós, né? Mas ele chegou para mim com brinquedos que ele faz, ele cria, igual ele diz, sabe? Que quando ele faz os artesanatos dele, desenvolve a minha capacidade de criação. Caramba! Peraí, fala de novo aí. Nossa Senhora. E aí ele faz aqueles bonecos, né, de luta? Robô, de luta, né? E aí ele chegou com um palavreado e uma conversa dos Minecraft, sei lá das quantas, que eu não entendia aquele mundo. Jogo de videogame. Então, depois eu descobri. Minecraft, né? Isso, alguma coisa assim. Depois eu descobri. Mas até então, quando a primeira sessão, que ele chegou falando disso, e desenhando, né? E montando, e pulando, e não para quieto um segundo, eu respirei e falei, vamos lá, rapaz. O que vamos fazer hoje? Né? Aí ele falou comigo, eu faço artesanato. É? Vamos tentar fazer junto? Você me ensina, porque eu não sou boa de artesanato. E eu tô vendo que você faz coisas boas, porque eu sou muito boa no que eu faço. Que bom. Que ótima confiança, né? E na escola? Não, na escola não, porque eu não gosto de estudar. E eu, tá. Tá bom, vai, seja bem-vindo. Você não gosta de estudar. Quanto tempo você fica vendo este desenho? Várias horas. Aí foi quando entrou os pais. Né? Falei com o pai, conversei, que foi o pai que tinha me procurado para atendê-lo, né? Conversei com ele sobre o problema de ficar, né? Tanto tempo. Né, quais outras atividades que ele fazia, né, porque nem tanto céu, nem tanta terra, né, então o mundo tecnológico está aí.
É. Mas não é a nossa vida. A realidade é olho no olho. É a convivência no dia a dia com as pessoas. Uhum. Isso é convivência, né? E aí o pai respondeu muito bem, sabe? Ele concordava, ele já tinha percebido. Estava assim... Você sabe como é pai e mãe separado, né? Eu tomo tal atitude ou não? Não sei, né? Ele não disse, mas você via Mas aí ele começou a diminuir um pouco, né? E é um pai presente, sabe? Porque esses bonecos, eles faziam juntos, Olha que legal. né? Aí ele associou, né? No processo, ele conseguiu te trazer que o pai era parceiro naquele momento, Isso. né? Bom. Tanto que quando ele fala do pai, o pai para ele é um cara inteligentíssimo, sabe? Ele fala que o pai dele é muito inteligente. Minha mãe é professora, trabalha demais. Fica o dia inteiro com crianças, Tá. é muita criança, então ela trabalha demais, ela já chega cansada, Que percepção, hein? né? Então, é assim, e essa criança tá me trazendo um mundo novo, sabe? E aí ele questiona. Janeiro ele não foi. Quando ele chegou, ele falou, nossa, tem um vaso diferente, esse quadro não estava aqui, isso aqui não estava. E o resto continua igual. Observador, questionador. Né? Isso. Que bom que está fazendo o processo, né, Lívia? Que bom que os pais estão entendendo, porque imagina que ele até goste de falar sobre essas coisas, só que ele não vai falar com o amiguinho na escola que vão chamar ele de doido. Não é? Se ele chegar como igual você está falando... E ele já disse para mim, Ricardo, óbvio. Que ele sabe que ali é um lugar que eu posso falar tudo, que você não vai brigar comigo. Exatamente. Ele é muito esperto. Eu falei, isso mesmo, porque nós estamos aqui juntos, né? Não tem juízo de valores no exatamente, no set analítico. E com relação a isso, eu tenho... a gente sabe que hoje algumas escolas, tanto... escolas públicas quanto particulares, tem lá um corpo, ou se não um corpo, uma pessoa, um psicólogo que vai tratar. Mas eu morro de medo quando alguém fala, isso aí é pra mim. Ah, meu filho na escola tal. Ah, é TDAH ou como é que é o outro? Eu esqueci a sigla do outro que eles falam lá. É TDAH ou uma outra sigla? TOD, um monte de outras coisas. Exatamente. Que eu falei que virou já com um negócio de lanche. Lanche, né? É um quadro que o psicólogo, não estou dizendo todos, mas provavelmente é muito mais fácil para ele, porque eu não sei se ele tem essa abordagem, que a escola vai chegar pro pai e falar, não, a gente tem um psicólogo aqui. Aí o psicólogo vai atender, eu acredito que dependendo da estrutura, do tamanho, ele não vai ter essa abordagem que a gente fala. Não tem nem tempo hábil, não é nem porque ele não sabe ou não pode, mas existe um contrato, é tudo muito organizado, porém, eu não sei se tem essa entrega. Então, em alguns postos de saúde tem psicólogos, é no máximo 30 minutos. 30 minutos, nossa senhora, não dá nem para falar sobre É muito pouco tempo mesmo, né? E aí, da escola, quando ele falou que não gostava de estudar, né? Eu perguntei por quê. Ele falou, porque é muito chato, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar lá. Falei, tá. Mas você quer fazer o quê quando você crescer? Você tem ideia ou você ainda não tem? Tenho, claro, porque eu converso com ele como se eu estivesse falando com um adulto, porque ele... eu tenho que acompanhá-lo, entendeu? Pois é. E aí eu entrar no mundo dele. Aí ele falou, quero ser isso, quero ser aquilo, eu quero ser engenheiro e tudo. Eu falei, como que o engenheiro se forma? Você já pensou? Aí ele ficou. Você não tem ideia como que alguém vira engenheiro? Eu falei, estudando. Eu falei, Pegou ele na curva. Então, se o engenheiro precisa estudar e você quer ser um engenheiro, o que você acha que você tem que fazer? Estudar, né? Eu falei, é você que está me dizendo. Não sou eu. Né? E assim segue as nossas conversas, entendeu? Aí ele falou para mim que o amor não existe. Olha, o amor não existe. O amor não existe. Aí eu falei, não? Por acaso ele está lendo Nietzsche?
E olha que eu amo Nietzsche. Ele tá lendo Nietzsche. Sou apaixonada por Nietzsche. Schopenhauer, ele tá... Não é? E aí ele falou que não existe. Eu falei, não. Mas você já imaginou como que você tá esse menino bonito, forte, né? Como que você chegou até aí? A minha mãe cuidou de mim, meu pai. Eu falei com ele, isso é amor. Olha. Quando a gente cuida, é porque a gente ama. Quando seu pai e sua mãe te chamam atenção, também é amor. Porque eles importam com você. Aí ele fica pensando, sabe? Aí depois eu associei isso, né, na minha insignificância com a separação dos pais. Aí eu descobri, nos nossos bate-papos, que tem uma menina na escola que ele é apaixonado por ela, só que ela gosta de outro menino. Ele associou o amor, a experiência de vida em casa. Né? Não, aí amor, aí que entra o Winnicott, a experiência do ser. Faz toda a diferença na trajetória das pessoas, a experiência. Eu sempre fui da seguinte opinião, uma experiência vale mais do que 1000 palavras. Né? E eu concordo muito com o Winnicott, quando ele diz a experiência do ser faz a diferença e faz a diferença. E aí ele me deu pano para a gente trabalhar muito sobre essa questão. Engraçado que você falou que ele tem 7 anos, 7 né? anos. Então ele sai de um Édipo, né? Termina ali nos 5, 6 mais anos, ou menos. Ele tá numa transição, tem uma experiência já com uma menina, isso, né? E também já toma a segunda, vamos dizer assim, a segunda... Há uma incisão ali. Da mãe no Édipo, depois da menina. Quase que uma incisão narcísica ali. Exato. E se você for ver, isso fez ele crescer. Né? Por ter 7 anos e ter essas linhas que ele está trazendo para você de raciocínio. Então, muitas vezes as pessoas falam sobre... que querem dar tudo para os filhos, para não frustrar os filhos. A frustração faz muito parte da vida, pessoal. Obviamente que nós não estamos falando do extremo aqui, do abandono. Não, nós estamos falando da frustração nós estamos falando, natural, de algo que vai acontecer. De uma mãe suficientemente boa. E quando eu digo mãe suficientemente boa, não especificamente a mãe, aquela que pariu. Não. É o pai, é o cuidador, é aquele que cuida. Ele tem que ser suficientemente bom, né? Ou como Melanie Klein fala do seio bom. Seio bom e seio mau, né? E seio mau, né? Então nós estamos nessa fissura entre o seio bom, o seio mau, a mãe suficientemente boa e a mãe má, não tão boa, né? E a gente fica observando que os dois, tanto o seio bom como o seio mau, ele tem que ter uma conexão. Eu te dou tudo que você precisa, te garanto o teu sustento, o teu alimento, né? Crio uma maternagem boa, mas te mostro o outro lado da frustração. O não vai fazer parte da sua vida inteira. O não vai fazer parte, porque quando eu digo não, eu estou mostrando para aquela criança, para aquele adolescente, que eu importo com ele. Que ele não é um tanto faz. Porque se fosse, eu deixaria no oba-oba. Né? Quando você diz não para uma criança, mas de uma maneira amorosa, afetiva, você está demonstrando para ele que ele é importante para você. Né? E você explica para ele o porquê do não. Então, tem que ter essa conexão entre um e o outro. Não tão bom, porque perfeito não existe, né? Nem mãe, nem cuidador, e não vem. Filho também não vem com manual, né? Não. Pai e mãe não tem manual de como criar filho, eu sempre falo isso. Então, precisa dessa junção. Para que a criança faça a experiência que o Winnicott diz. Porque isso é viver. Né? A vida não é um mar de rosas, mas também não é um inferno. A depender de como é conduzido. Né? Porque eu posso fazer da vida um inferno.
E não só a sua, como dos outros também. E pior ainda dos outros, Dos né? outros. Daqueles que Que estão ao meu... que exatamente. dependem de mim, né? É. Mas eu posso ter o equilíbrio. Essa é a diferença. E é isso que quando eu vejo as crianças chegando na minha sala, é nisso que eu penso. Elas precisam crescer crianças saudáveis, Não pular fases. né? O que é uma criança saudável? É aquela que vivenciou a vida. Ela viveu a vida. Ela tem uma percepção. Ela saiu do simbólico para a realidade, né? Porque esse menino, quando chegou, ele só estava no simbólico. Só no simbólico, porque ele só queria a fantasia. Uhum. Era uma fuga da fuga, realidade, claro. né? Era confortável para ele. Para não sentir a dor, a angústia. A culpa pela separação dos pais, né? Porque Sim, com a certeza. criança traz Toda isso, criança toda acha criança que a culpa é dela, dela, perfeitamente. né? É. Ela acha que é isso, que ela fez alguma coisa errada, que os pais se separaram, Exatamente. né? É. E aí, para fugir disso, ele vivia nesse mundo de fantasia. Tanto que ele não consegue ainda desenhar uma família que não seja os robôs, O robô não tem sentimento, né? né? Que Ele engraçado, diz que né? o amor não existe, É, exatamente. né? É. Lívia Silveira Miranda, né? Que gostoso esse bate-papo com você aqui. Tá? Ah, eu tô amando. Nossa, parece que você é a 8ª vez que você vem aqui, né? Porque Muito gostoso, esclarecedor, assim, dentro da psicanálise, para as pessoas que têm curiosidade, existem, eu não sou igual a Lívia não é igual a Miriam, que não é igual a Aline, que não é igual ao outro, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, uma linha de trabalho, embora tenha uma base, e é muito disso que ela falou do pessoal, da gente sentir o paciente, da gente estar conversando com ele, de sentar no chão com criança, ou de falar sobre pessoas que já estão numa idade avançada. Ela conta, tudo que ela está contando ali, né, agora fazendo o contraponto da criança, né, tudo que ela está contando ali, ela já contou para a família inteira, mas a família não liga mais pelo que ela conta, mas para o terapeuta é novidade, e ela adora contar isso. Então, para todos os nossos públicos, para todos os nossos pacientes, sempre tem uma contribuição, sempre tem um efeito, né, do trabalho que a gente faz, tá? Lívia, queria agradecer demais a sua presença aqui. Ai, Ricardo, eu que agradeço. É. Eu amo o que eu faço. Que gostoso. E voltando nessa criança, eu já me vi de 4, debaixo da mesa, escondida, uma bomba imaginária que ele jogou na minha sala. Eu queria agradecer a todos, mandar um abraço para Miriam, que hoje está de folga. Beijo, querida. Se recupera aí, tá? E de novo, né, um prazer ter recebido você aqui hoje, manhã. Não sei que hora que as pessoas vão assistir, mas hoje estamos pela manhã, né? Mas fiquem todos em paz, não se preocupem, né? Tudo que a gente conversa aqui tem uma razão da vida. E sabe por quê, pessoal? Porque, ó, a vida é Freud. A vida é Freud. A vida é Freud. Tá bom, gente? Um abraço, deixe seu like aí, inscreva-se no canal e você quer fazer a sua consideração final, fique à vontade. Eu quero agradecer a Miriam pelo convite. Confesso que fiquei assustada, né? Falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas como isso faz parte do dia a dia, acaba tornando mais leve do que a gente possa imaginar, né? E eu só queria fazer uma consideração em relação aos adolescentes, que são crianças feridas e que precisam ser vistos. Perfeitamente. Ter uma visibilidade, né? Porque nós estamos vivendo num mundo conectado com a internet. E que os pais não deixem essas crianças no mundo virtual. Porque a vida acontece no mundo, aqui e agora. É olho no olho, né? E é isso que precisa ser revisto. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos.
Eu agradeço imensamente a mais uma oportunidade. vez, tá bom? Vem pra cá. Sabe por quê, Lívia? Porque a vida é Freud. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.